Fala galera, beleza? Mais um TM News na área, mais um TM News com muita informação para você. Ontem o Paulo Brax deu uma entrevista fantástica e a gente vai falar de tudo que ele falou nessa entrevista. Falou de Isco, falou de Papo Gomes, falou de muita coisa, inclusive do Cuéllar, e tudo o que a gente deu aqui no Tapa de Primeira, ele simplesmente confirmou. A gente também vai falar da despedida do Nenê, que ontem foi confirmado que Nenê não continuará no Vasco. Então já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e bora pro vídeo. Bom, galera, vamos começar aqui então. Novamente eu peço para você se inscrever no canal, isso é muito importante. Só clicar aqui embaixo e inscrever-se que você ajuda muito a gente. Mas vamos começar falando aí dessa entrevista do Paulo Brax, que ele acionou em muitas coisas, ele falou sobre muitas coisas, inclusive sobre contratações dessa janela de transferência, sobre muita coisa que estão falando aí da 777, que só contrata jogadores novos e não é bem assim realmente. Ele deu alguns pontos muito importantes e, sendo justo, ele está certo, mas também tem algumas críticas a fazer e falou sobre Felipe Coutinho, Terans, Franco Fagundes, Cuéllar, Paulinho, Souza, Alan e Rojas. A gente vai falar sobre cada um desses. Mas começando aí, ele falou sobre essa reformulação que está acontecendo no Vasco desde o ano passado, desde quando contratou alguns jogadores com aquele empréstimo de 70 milhões de reais na Série B, que ajudou o Vasco a ter o acesso tanto quanto os jogadores que foram contratados nessa primeira janela de transferências. O Paulo Brax falou que foram 24 jogadores que saíram do clube, isso sem contar o Andrei, que saiu e voltou. E nesse trabalho aí que eles fizeram de reformulação, ele já disse que é um trabalho de médio a longo prazo. Isso a gente sempre falou aqui também, sempre trouxemos essa informação. Ele disse que muitos jogadores são de média idade. O que é média idade? 25 para cima, 24 para cima. Como é o caso do Léo Pelé, do Manu Capasso, do Pumita Rodrigues, do próprio Piton, dos dois goleiros que chegaram. Então, realmente, são jogadores assim que não são tão jovens. Lógico, o Vasco contratou alguns jovens jogadores nesse meio tempo, que eu acho que é super justo, mas aí eu entro um pouco na questão crítica. O Vasco perdeu algumas oportunidades de mercado, como é o caso do Matias Rojas e o caso agora do Luan Dias, que está indo para o Santos. Então, são jogadores aí que poderiam fazer parte do elenco do Vasco, mas por demora nas negociações, acabaram não entrando no elenco, acabaram não sendo contratados. Porque o Vasco tem um trâmite um pouco demorado para analisar e aceitar as negociações. Primeiramente, o jogador é oferecido ou ao grupo do Paulo Brax vai lá e analisa. Se eles gostarem do jogador, eles vão e passam para o Abel Ferreira, para o Abel Braga e para o Maurício Barbieri. Os dois conversam entre si. Se eles falarem, não, esse jogador é bom para o Vasco, eles devolvem para o Paulo Brax e aí sim a equipe do Paulo Brax começa as negociações com esse jogador. Então, é uma demora muito grande, às vezes desnecessária, que acaba causando aí perda de algumas oportunidades de mercado para o Vasco. Então, essa é minha crítica para a diretoria atual e eu acho que isso tem que ser reformulado realmente no Vasco. Mas essa entrevista deixou bem claro como que é essa estratégia do Vasco, como que é feita as negociações dentro do Vasco. Ele disse, hoje muitos jogadores são oferecidos, mas nem todos são colocados ali para a gente analisar, porque a gente olha, analisa, logicamente, mas já descarta de cara. Então, tudo que a gente falou aqui de como são as negociações, o Paulo Brax confirmou ontem na entrevista. Desde o final do ano passado até agora, abril, dia 11 de abril, que é hoje, a gente disse como são feitas as negociações no Vasco. E ontem o Paulo Brax confirmou tudo que a gente falou, desde o Tapa de Primeira até o TM News na meio-dia e meia. Então, a gente começa com isso e eu começo falando. Quem falava que a gente mete fake news, clickbait, não sei o quê, que nunca teve nada com isso, com o Papo Gomes, etc., ontem ele confirmou tudo, literalmente tudo que a gente falou desde o final do ano passado. Até mandaram uma mensagem: você tem que processar quem falou que era fake news. Não precisa. A cara de M que esses caras ficaram quando o Paulo Brax falou e confirmou tudo que a gente falou,
me deixa muito satisfeito. Não preciso processar ninguém. Eu fico muito satisfeito com o trabalho que eu e Tibério Lins, do Boteco Ball, vimos fazendo desde 2021. A gente faz um trabalho muito sólido, com muitas informações, e essas informações sempre são concretizadas. Logicamente, algumas negociações falham, outras não dão certo, e outras a gente crava e dá certo. Isso é normal no jornalismo e em qualquer profissão, mas a gente sempre traz aqui notícias e informações verídicas. A negociação pode melar, a informação pode acabar mudando, mas nunca trazemos fake news aqui. Outra coisa, gente, vamos falar agora das negociações com o Papo Gomes e com o Isco, que a gente também trouxe aqui. Muita gente falou que era mentira, que era fake news, mas tá aí. Mais uma vez o Paulo Brax confirmou. Ele falou sobre o Isco, que houve as negociações, mas o jogador não quis vir para o Brasil nesse momento. Não descartou, mas é uma possível vinda no futuro, mas sim, teve negociações e ele não quis vir para o Brasil nesse momento. Foi exatamente o que a gente trouxe aqui. É só você clicar, inclusive, no card que está aparecendo aqui, que você vai ver. Tudo que a gente falou nesses vídeos realmente deram certo, realmente aconteceram. E o Paulo Brax confirmou isso ontem. Com o Papo Gomes, houve negociações, mas o jogador acabou se lesionando. Também o valor pedido por ele foi muito alto e, por isso, o Vasco preferiu desistir da negociação. E, mais uma vez, tudo o que a gente falou deu certo. Foi exatamente o que a gente falou, as informações que a gente trouxe, todas elas foram verídicas, todas elas confirmadas ontem pelo Paulo Brax. Outra coisa, a situação do Coutinho. Em nenhum momento eu falei que o Coutinho viria. Em nenhum momento eu dei esperança ao torcedor vascaíno. Falei, houve conversas, mas o Coutinho vir agora é implausível, não virá. E foi exatamente o que a gente falou. O Paulo Brax, mais uma vez, confirmou ontem. Ele falou que entrou em contato, mas uma vinda do Brasil nunca esteve nos planos do Vasco para 2023. Mas é um sonho a volta dele ao Vasco. Então o Vasco tem o planejamento, sim, de repatriar o Felipe Coutinho, mas não nesse ano, não nesse momento e nem na janela de meio de ano. Eu falei, pode haver uma oportunidade de empréstimo de mercado, eu acho quase impossível, menos de 1% de chance, mas sim, há a possibilidade, desde que o Coutinho esteja mal no Aston Villa, não esteja sendo aproveitado, etc, etc, etc. Mas a vontade do jogador, nesse momento, é continuar na Europa, e a vontade do Vasco, nesse momento, não é de repatriar o jogador, mas sim deixar ali uma oportunidade para o jogador voltar, mas nesse momento, é fazer um elenco competitivo. Então, mais uma vez aí, confirmado o que a gente falou. Outra coisa, a situação do Valois, a chegada do Valois, também, tudo que a gente trouxe, confirmado ontem. O Brax falou que houve negociações com o Valois, mas a dificuldade de negociar com o presidente do Tadieres acabou melando a negociação. As negociações ainda estão abertas, mas já estão praticamente meladas, porque o valor pedido é muito alto e o Vasco não vai investir esse tanto de dinheiro que pede aí o presidente do Valois, do Tadieres pelo Valois. Então, mais uma vez, notícia confirmada. E a última aí, além disso, vamos lá rapidinho. Terans, outra coisa que ele falou, teve conversas, porém o valor pedido pelo Atlético Paranaense inviabilizou o negócio. Foi o que a gente falou. O nosso querido Petralha pegou e falou, paga a multa ou não. E foi isso que aconteceu. Mais uma vez, demos a notícia. O Franco Fagundes, exatamente o que a gente disse, o Vasco esteve perto de contratar, mas não fechou. O Brax não explicou o motivo de dar errado, mas a gente sabe, já trouxe aqui. O valor pedido pelo Nacional foi muito alto. Paulinho foi o primeiro jogador procurado pelo Paulo Brax na janela, mas os termos financeiros atrapalharam o negócio e ele foi para o Atlético Mineiro. Souza, mais uma vez, informações que a gente cravou aqui. Esteve perto de ser contratado, mas o problema no joelho atrapalhou, porém o Brax deixou as portas abertas para uma volta no futuro. Exatamente o que nós dissemos. O Souza estava praticamente fechado, apalavrado com o Vasco, veio a proposta lá da China, ele teve a lesão no joelho e preferiu ir para a China. Outra, Alain, Paulo Brax revelou que teve uma boa conversa com o jogador, mas que nessa janela não tinha como ele voltar ao Brasil. Exatamente o que a gente falou. O Souza não vai voltar agora,
O Souza tem contrato com a Alvanda até 2025, deseja permanecer ainda fora do Brasil para acabar de fazer seu pé de meio e depois vai voltar. Sim. Matias Rojas, outra coisa que a gente falou também, o Vasco demonstrou interesse, mas é um jogador que hoje muitos times querem e que é bem difícil ter negócio. Mas o Vasco esteve perto do jogador, até chegou a negociar com o Racing. Essa demora de negociação causou que ele começou na Libertadores, começou fazendo gols, começou com boas atuações, e aí vários times da América do Sul e da Europa já estão de olho no jogador, o que vai acabar inviabilizando o negócio dele com o Vasco. E para fechar, uma coisa aí que todo mundo critica, que todo mundo fala que é fake news, não sei o que sei que lá, é o Cuéllar. E mais uma vez, ele disse sobre o Cuéllar. Deixou bem claro que tem interesse no jogador e gosta muito dele. Ele falou que não há negociações ainda, mas assim como o Papu, ele também disse, como eu disse aqui, quando ele falou que não tinha negociações com o Papu, eu disse, tem negociações, está escondendo o jogo e diretor faz isso. Assim como o Cuéllar. Novamente eu cravo aqui, o Vasco tem negociações com o Cuéllar em andamento, elas serão retomadas em maio, porque o Al Hilal pediu para que essas negociações fossem pausadas primeiramente no final do ano, por causa da Copa do Mundo, depois, no começo do ano, por conta do Mundial, e mais uma vez pediram para que fossem pausadas, porque querem esperar até maio, que é quando, primeiramente, encerra o campeonato saudita, segundo, encerra a AFC Champions League, que é a Champions League da Ásia, e terceiro, porque acabará o transfer ban do Al Hilal. Então, o Vasco tem negociações, elas serão retomadas em maio, e há um acordo verbal já entre Cuéllar e Vasco, porque o jogador já trabalhou com o Maurício Barbieri, já trabalhou com o Abel Braga, e ele quer voltar a trabalhar com esses dois, porque enquanto ele trabalhou com eles, houve ali uma sinergia muito bacana entre eles, e por isso o Cuéllar quer ir para o Vasco, voltar a trabalhar com esses dois caras. Então, mais uma vez o que a gente trouxe foi aqui escancarado pelo Paulo Brax, e mais uma vez provou que nós demos as informações corretas, que não damos fake news. Então, cara, adorei a entrevista de ontem. Foi basicamente, ele só faltou ele falar assim, ó, o TM News falou tudo. Thiago e Tibério falaram tudo, absolutamente tudo que eu tinha para falar nessa entrevista. Então, é uma honra, sinceramente, é uma honra para mim poder estar presente, ver aquela entrevista. Atenção Vascaínos, parabéns, inclusive, pela entrevista. Quem puder, vai lá depois do Atenção Vascaínos e assista essa entrevista com o Paulo Brax. Mas ele escancarou exatamente tudo o que a gente falou desde dezembro até agora, abril. 5 meses a gente está falando isso, e em 5 meses a gente deu todas as informações corretas. Com o Cuéllar, repito que o Vasco tem negociações abertas, o Paulo Brax não vai escancarar isso, porque pode prejudicá-las. Então, tem negociações abertas, serão retomadas em maio, e a partir daí o Vasco pode sim ou não fechar. Mas há um acordo verbal entre Vasco e Cuéllar. Falta agora convencer o Al Hilal a liberar o jogador. E para a gente finalizar o vídeo, galera, a despedida do Nenê, tá? O Vasco anunciou ontem a saída do Nenê do clube, encerramento do seu vínculo. Eu acho que está errado, deveria ter um jogo para finalizar, o jogo contra o Palmeiras, provavelmente, deveria ser o jogo para finalizar a passagem com uma festa gigantesca para o Nenê. Não vai rolar, infelizmente, mas ele também já confirmou que retornará ao Vasco o ano que vem, na parte ali de direção, na parte do clube mesmo. Então, o Nenê fez muito pelo Vasco, o Nenê fez ali grandes jogos, grandes campanhas, campeão carioca, campeão da Taça Guanabara, mas o mais importante, o amor que ele demonstrou ao clube, que desde que ele chegou ao Vasco, ele demonstrou, chegou no Vasco, que estava em último lugar em 2015, caiu em 2015, subiu em 2016, depois em 2017 chegou a Libertadores com o Vasco, saiu, volta em 2020 com o Vasco, 2021 com o Vasco, com 0 chances praticamente de subir, não sobe com o Vasco, fala que vai ficar até o Vasco voltar para a Série A, e ele faz o gol que leva o Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, inclusive, eu tive a honra de narrar esse último gol do Nenê, eu vou até colocar aqui para a gente ver esse momento, porque homenagem ao Nenê, que foi um grande jogador aí pro Vasco, e também um cara que ajudou muito e fez muito pelo futebol. Se liga aí no último gol que o Nenê fez e que contra o Trem, que a gente narrou aqui no TM News e no Boteco Bom. Se liga. Volta para o escanteio para o Vasco, cruzamento no segundo pau, não tem ninguém lá.
O Nenê consegue evitar a saída da bola, sai muito bem. Nenê já olha para a área, tentou o chute direto. Que golaço! Que golaço! Que golaço! Gol! Garotinho! Gol do Vasco! Um golaço de Nenê! Ele bateu, ela veio abrindo, bateu no travessão com todo o capricho, caiu lá dentro do gol! Um golaço de Nenê! O Vasco faz 3-0 e agora encaminha a classificação. Nenê, número 10. 2-3 pro Vasco, 0 pro Trem. Que golaço do Nenê! Tá aí, galera, o último gol do Nenê pelo Vasco. A informação que chegou é que o Juventude e o CRB fizeram propostas, são os possíveis destinos, e realmente ele deve ir para o time do Sul, para o Juventude. Então, galera, 6h30 da tarde, tem mais programa, Tapa de Primeira, 6h30 da tarde hoje. Eu peço para você que se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente. É só clicar aqui embaixo e inscrever-se para a gente continuar trazendo aqui para vocês mais informações, mais vídeos, mais notícias. Hoje, 4 horas da tarde, tem o jogo do Manchester City contra o Bayern de Munique. Então se inscreve no canal, já ativa o sininho e me segue lá no Instagram, @thiagomokva, que eu estou sempre colocando muitas informações lá. Galera, muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreva no canal, isso ajuda muito. E 6h30 da tarde, TM News e Boteco Ball estarão juntos no Tapa de Primeira. Muito obrigado. Parabéns, Nenê, pela sua carreira. Parabéns por tudo que fez pelo Vasco. Bom último ano, boa aposentadoria, bom sucesso na sua nova empreitada aí no futebol. E para você, 6h30 da tarde, eu e Tibério Lins, e 4 horas, Manchester City e Bayern de Munique. Deixe seu like, se inscreva no canal e logo mais, 4 horas, eu tô de volta com vocês aqui para mais um jogaço da Champions League. Até lá, galera! Fui!